Nós já testamos várias ferramentas de inteligência artificial dentro do VS Code. Algumas tinham chat e se saíram relativamente bem. A novidade é que o GitHub Copilot agora tem uma nova extensão chamada GitHub Copilot Chat. E nós vamos testar se realmente dá para conversar com o editor a ponto dele nos ajudar ainda mais quando o autocomplete ou mesmo o GitHub Copilot não entende o que a gente quer. Se você acompanha o Código Fonte TV, com certeza já nos viu programando usando o GitHub Copilot, mas hoje será uma experiência diferente. Com o chat, a dinâmica para resolver os problemas muda um pouco ou até bastante. Te convido antes da demonstração a se inscrever aqui no canal para acompanhar esses testes que fazemos e também todos os vídeos diferentões que produzimos para ajudar você a entender melhor esse mundão que é a programação. Para você que está em busca de um serviço de qualidade para hospedar os seus projetos, a nossa parceira no vídeo de hoje vai ser a melhor dica que vamos te dar, a Hostinger. Nós usamos tanto o plano compartilhado quanto o VPS. Aliás, nós temos até 2 VPS. Um deles nós usamos em projetos aqui do canal e outro para outros projetos. E no VPS deles você acessa via root para configurar tudo do jeito que o seu projeto precisa. Você ainda conta com o painel da Hostinger, suporte 24/7 e até uma inteligência artificial especializada para você tirar todas as suas dúvidas. O custo-benefício da Hostinger já é excelente. Imagina agora com a Black Friday. Eles estão com um super desconto e ainda tem mais. Usando o nosso cupom, o Código Fonte, você vai ganhar desconto em cima do desconto. Então aproveita, porque a Black Friday está acabando. O link está aqui na descrição, hein? Então, para você ter o GitHub Copilot Chat no VS Code, você precisa instalar justamente a extensão dele. Se eu colocar GitHub Copilot, a gente vai ver agora que tem o GitHub Copilot e o GitHub Copilot Chat. Então são 2 extensões separadas. E quando você instala, ele fica acessível aqui pela lateral, ó. Tem o GitHub Copilot, esse aqui na verdade é o Labs, e aqui tem o Chat. Esse Chat é que é o GitHub Copilot, tá? O outro, que a gente tá mais acostumado, ele fica aqui no cantinho, não sei se a gente está em cima aqui, fica aqui no cantinho, ó. Esse é só o Copilot. E aí eu abri um projeto que a gente já desenvolveu aqui no canal, para a gente ver quais são os recursos que a gente consegue usar no chat. E para começar a conversa, você tem que estar autenticado, tá? Nesse momento você tem que pagar, né, esse recurso também, então você tem que ser assinante do GitHub Copilot. E ele mesmo diz, né, que ele é empoderado pela inteligência artificial, mas surpresas e erros são possíveis. E se a gente digita no chat a barra, ele já traz aqui alguns comandos prontos em que a gente pode trabalhar. Eu vou usar aqui o primeiro de todos, que é justamente o help. O help, ele já mostra quais são os comandos principais que ele tem aqui e como a gente pode utilizar. Eu vou abrir aqui um arquivo server que nesse projeto, esse arquivo faz tudo, né? A gente até já mostrou em outro vídeo separando ele, mas a gente vai tentar fazer isso com o chat. Então se eu estou aqui num arquivo e eu quero alguma informação sobre uma função, por exemplo, eu posso selecionar ela e aqui no chat eu posso usar o barra, o explain. Então automaticamente ele vai pedir para explicar sobre o código que está selecionado. Mas eu posso fazer perguntas também. Me explique em português. Bem interessante, né? Que de fato ele já conseguiu explicar tudo em português, o traço que estava justamente marcado ali, o trechinho de código. E isso daí facilita bastante, né? Que muitas vezes a gente utilizava ali, às vezes, o ChatGPT para poder fazer essa explicação. E aqui já está ali automaticamente na ideia. Então facilita os devs. Porque você não precisa ficar copiando e colando. E você pode trabalhar exatamente com a versão que você tem do seu código no momento. E o interessante, quando ele explica, ele já faz ali justamente uma contextualização do restante do arquivo. Então ele disse, olha, que ele lida com mensagens recebidas de cliente WebSocket, aí ele fala sobre os parâmetros, a mensagem convertida lá de string para JSON, dependendo da ação, diferentes coisas acontecem. Ó. Se a ação for admin, o cliente é marcado, ou seja, ele utiliza ali uma forma de explicação que fica muito sucinto, né? Se você olha para um código, você está meio em dúvida, o explain, eu acho que realmente, em português principalmente, né, pode realmente tirar muitas das suas dúvidas. Existia também um comando simplify, que agora, quando a gente atualizou, ele sumiu. Mas será que ainda funciona? Eu posso pedir, né? Simplifique o código selecionado.
É interessante que ele já mostra a referência do que ele usa como referência um determinado arquivo. Vamos testar depois se ele está conseguindo ler o contexto todo do projeto. Aqui eu achei interessante, ó, ele simplificou. Ó. Ele removeu, por exemplo, a variável action que está aqui. Por quê? Porque ela só foi usada uma vez dentro da função. E aí realmente dá para a gente trocar isso aqui, né? Colocar esse data action aqui. E aí, olha que legal essa funcionalidade, porque ele sugere o código e aí você pode copiar, você pode inserir a partir do cursor aqui ou da seleção esse código que está aqui. Você pode rodar ele no terminal, por acaso, por exemplo, se for um teste, algum comando que você tenha pedido, ou inserir ele num arquivo novo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ele para substituir. Né? Só para substituir. E ele já leu aqui embaixo, por exemplo, ó, sugestões para um próximo passo. Ó, verifique se a função handle draw, que é essa que está embaixo, ó, está corretamente definida e implementada. Certifique que actions e admin e action draw estão corretamente definidos. Ou seja, ele já te dá ali um esboço do que você precisa fazer a seguir, né? Ou pelo menos para ter certeza de que aquela função que ele verificou está realmente funcionando. Eu posso pedir aqui, ó, ele já está sugerindo qual é o propósito da função handle draw. Aí você viu que ele perdeu o contexto, ele estava falando em português, colocou em inglês, mas tudo bem, né? Então ele realmente está sugerindo coisas que eu posso solicitar para o chat, né? Para tentar entender o código. Outro comando aqui seria o fix, seria nesse caso aí de consertar algum código, a gente vai testar isso. Um novo aqui seria para criar um novo workspace, também vamos testar. Tem aqui um novo terminal, tem um de criação de teste, muito importante, e esse aqui simplesmente para limpar ali a nossa sessão de conversa. Então, uma das coisas interessantes que eu achei legal é que agora você pode selecionar o seu código e pedir sugestões e coisas para o chat com aquele código sugerido, né? Mas se a gente, por exemplo, pedir informação sem selecionar o código, né? Se eu quiser perguntar sobre como mudar a porta, né? do servidor Express. Tá vendo? Então ele contextualizou o arquivo todo. Ó. E aí interessante, porque ele te mostra o que tem que ser feito, mas te dá uma explicação ali do onde você tem que alterar também, né? Agora vamos ver se ele guarda o contexto. Vamos perguntar, por exemplo, como era a versão anterior da função que a gente alterou. Exatamente. Interessante. E ele ainda deu as duas versões ali para você conseguir consultar no mesmo momento, né? Se eu quiser voltar com ela aqui, eu consigo também. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais avançada. Eu quero agora reestruturar esse código porque ele está todo num arquivo só. E a gente vê, por exemplo, ó, nós temos constantes, a gente tem os imports aqui, nós temos aqui definição de rotas, temos a abertura de conexão com o WebSocket. Tudo bem, está funcional, mas a gente quer reestruturar o código. Será que ele ajuda a gente nesse processo? Então eu perguntei, gostaria de reestruturar o código do arquivo server.js em vários arquivos e pastas diferentes, levando em consideração os princípios de arquitetura limpa. Interessante, né? Que ele vai ter que realmente reconhecer o que é arquitetura limpa e conseguir aplicar isso tudo no projeto. Então a resposta dele, para reestruturar o código do arquivo server em vários arquivos e pastas diferentes, você pode seguir o seguinte passo, criar uma parte source. Aqui nesse caso aqui, a gente não tem, tá? A gente colocamos direto aqui mesmo. E aí dentro de source, controllers, routers, service models, utils. Mova lógica de roteamento para routers, mova lógica de manipulação de requisições para a pasta controllers, mova lógica de negócio para a pasta service e por aí vai, né? E aqui dentro, por exemplo, em routers, justamente, ele sugeriu um código e ele criou só essa primeira rota. Mas não é exatamente as rotas que tem aqui no código, tá vendo? Aqui no controller também está um pouco genérico. Ele fez só um get. Fez meio que um exemplo, né? Não exatamente exemplificou com o código. Ele não pegou o código e redistribuiu ali, pelo que eu estou vendo. Exato. De fato, ele não refatorou o nosso código, né? Ele disse o que nós deveríamos fazer, mas não ajudou tanto. Não ajudou. Então, nesse caso, para a gente fazer isso, a gente teria que realmente vir aqui, criar essas pastas, organizar o que a gente quer dos nossos arquivos e aí ir pedindo a ele, caso a caso, né, o que a gente faria. Isso aqui
vai para onde? Vai para utils, isso aqui vai para controllers, isso aqui vai para rotas, né? Então, seria um trabalho manual. De qualquer forma, ajudou já para tirar uma Isso que eu ia falar, dúvida, né? Ele já te mostrou ali o esboço de todos os caminhos e do que tem que estar em cada lugar. Então, ajudou. Agora vamos para mais um comando. Ó. Se eu pegar aqui justamente onde eu crio as conexões, aqui eu controlo o evento connection e o evento close. E tem o message também, né? Se eu quiser, por exemplo, criar testes para isso, então eu vou selecionar o código, venho aqui e só vou vir aqui direto, ó, em testes, para ele gerar testes de unidade. Então aqui ele sugeriu, para testar o seu código, você pode testar usando um framework como o Jest e também uma biblioteca como o Supertest. Então ele já sugeriu para a gente alguma biblioteca para a gente utilizar, né? Fez aqui o require, aí sim, né? Já usou, de certa forma, qual é o arquivo que eu tenho que mexer. Mas isso aqui, por exemplo, poderia ser, né? Algo que ele já sabe onde é que está o código, eu poderia vir aqui e colocar. Se eu, por exemplo, colocar isso aqui, ele vai substituir aqui, ó, olha só. Fez caquinha. Por mais que Não é ele legal. até tenha sinalizado ali exatamente com o comentário qual é a linha que mudou em cada ponto, né? Mas, ok, tem que rolar um Ctrl+C, Ctrl+V de cada um dos pedacinhos, né? Exato. Até porque ele não replicou o arquivo todo, tá vendo? Tudo bem que esse aqui também é o arquivo de teste, né? Então, nesse caso aqui, ele deveria vir para um arquivo novo. Aí sim. Verdade. Então, aqui ele já traz o supertest, vê se ele deu alguma instrução aqui, por exemplo, para instalar. Ela já colocou no package.json o Jest e como faria para instalar eles aqui, né? E criou, na verdade, o script test, para quando eu for rodar lá o yarn test, ele já rodar para mim. Bem interessante, né? Mas e se eu quiser, por exemplo, estruturar um arquivo novo só com as constantes? Será que ele tem a capacidade não só de me sugerir, mas ele criar esse arquivo também? Eu vou tentar fazer isso com o new. Bom, o que ele sugeriu aqui é criar um arquivo chamado constantes. Aí ele não levou em conta a mudança que a gente pediu lá do arquitetura limpa, porque a gente não modificou, né? E aí sim colocar a appport, appurl, o actions e exportar ele, né? Para depois a gente fazer o import. Tá certinho. Então, nesse caso aqui, ajudou legal. Outra coisa interessante é que muitas vezes você vai fazer uma pergunta que é relacionada ao projeto e às vezes ele não entende especificamente. Aí ele vai dizer que ele só está habilitado a responder coisas relacionadas à programação. Ou seja, se perguntar algo sobre a regra de negócio, obviamente ele não vai nem se atrever a tentar responder, Exato. né? Por exemplo, como se calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo? Ele usou como referência o arquivo lá, que o arquivo está aberto, tá? Ou seja, nesse caso, ele abriu a sessão aí. Foi uma pergunta bem específica, Gabriel, então ele já se deu o gerou, direito de responder. E já gerou, por exemplo, vai fazer calor no Rio em 2024? Ok, tá vendo? Aí ele responde, desculpe, mas eu só posso te ajudar com questões relacionadas à programação. Agora, em relação à criação, essa função aqui, o new, ela pode ser muito útil quando você está criando um projeto do zero e você precisa estruturar arquivos. Por exemplo, eu pedi agora em inglês para criar uma API RESTful usando TypeScript. Aí sim, ó, ele veio com a estrutura aqui já pronta, tá vendo? Para testes. Olha só que interessante, eu cliquei aqui ó, no server, ele já traz o Express também, já traz o Mongoose, então já traz coisas prontas aqui para você criar uma API. Você pode até especificar um pouco melhor como você quer criar ela e ele já cria essa estrutura. Aí uma vez que você vem aqui, você clica, você pode modificar aqui o arquivo ou não. Não, ele só está em preview. E aí você clica aqui, ele cria essa estrutura para você automaticamente. Isso sim vai ajudar para você fazer o seu boilerplate ali de uma aplicação nova. E aqui eu vou vir no front-end da aplicação e eu vou perguntar, por exemplo, vou abrir o admin e não vou abrir o client. E aí eu vou perguntar para ele o que essa função faz, tá? Então vou fechar, vou deixar só o admin e vou perguntar aqui. Ó. Enfim, a gente está querendo descobrir se ele consegue ler o contexto do projeto todo ou só, de fato, o arquivo que está aberto, né? Então você vê que nesse caso, ó, ele só leu como referência o arquivo admin. Então eu precisaria, por exemplo, abrir o client, eu estou aqui no admin, e aí eu vou refazer essa questão. Olha só como é que ele ainda pega como referência o admin, né? Quando eu troco aqui para client, aí sim ele pega a referência do arquivo que está aberto no momento. Então, isso, não é nem só aberto, né? Ele tem que estar aberto e ativo ali no momento, né? Mas estava selecionado, ó. Pera aí, agora eu desmarquei e vou perguntar novamente.
Agora sim, ele sabe o que é o set client state. Então está vendo que ainda temos esse problema de contextualização, né? Então, se você tem uma base de código com muitas pastas, você teria que, teoricamente, abrir todos os arquivos e ir no arquivo que você quer para pedir sugestões de modificação. As possibilidades com o uso do chat são realmente muito melhores em comparação com o GitHub Copilot. Na verdade, é recomendável o uso das duas extensões. Dessa forma, um pode complementar o outro. Nós já testamos outras extensões aqui no canal utilizando o chat e parece que o Copilot Chat está bem próximo ou até superior que as outras soluções. Porém, essa contextualização ainda pode ser considerado um ponto fraco. Me diga aqui nos comentários se você já testou o GitHub Copilot Chat e se você encontrou dificuldades ou recursos que faltaram no vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Tchau!